Aí falando sobre a inteligência emocional é o seguinte, uma coisa que eu aprendi desde muito cedo é que se eu quero que o outro entenda o que eu tô falando, se o meu objetivo é que você entenda, eu preciso estar calmo e preciso falar num tom que te possibilite me ouvir. Porque se eu me exaltar, você não vai me ouvir. Uhum. Você vai ativar uma parte do seu cérebro que reptiliano esquece. Você não vai me ouvir, você vai me atacar, é defesa e acabou, ponto final. Isso eu entendi muito cedo. Então, se eu quero que você me entenda e que você me escute, ou que as pessoas que estão ali em casa entendam o que eu estou falando, eu preciso ter calma e preciso ter sabedoria e criar um storytelling de início, meio e fim, para que faça sentido para quem está ouvindo. Bem-vindos a mais um Brunecast. Hoje nós estamos numa edição especial com um dos maiores ídolos do Wesley. O Wesley quase desmaiou quando descobriu que ele vinha aqui. Né? O Wesley entrou em pânico, polvorosa. Me lembra muito quando a gente recebeu aqui o Paulo Musi. Tu lembra, Teixeirinho, o que aconteceu? Verdade. Que ele agarrou o Paulo Musi e chamou ele de meu Thanos. Meu Hulk. Aí a gente teve que quase que mandar ele embora. Né? Mas nós estamos recebendo hoje um garoto que vai contar a sua história e nos ensinar muito. Garoto porque tem apenas 33 anos, apesar de tudo que conquistou. Uma forte salva de palmas para Arthur Aguiar. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelas Arthur palavras. é o ganhador do Big Brother Brasil desse ano, 2022. Ele tem uma história de superação interessantíssima. A gente se conheceu um tempo atrás em Nova York. Esse final de semana que passou agora teve o Método Destiny, ele participou. E aí a gente se aproximou, eu conheci um pouco da história dele e fiquei assim, intrigado em como ele teve disposição, superação, inteligência emocional, estratégia, oportunidades para conquistar, para fazer o que ele fez. Então nós vamos tirar o máximo de informação deles hoje aqui, porque o nosso público gosta de saber o que ninguém sabe, gosta de descobrir os caminhos do desenvolvimento, do crescimento. Arthur, seja muito bem-vindo. Muita gente já estava no Brunecast pedindo pessoas do entretenimento, porque aqui a gente traz todo tipo de gente. Já jogadores de futebol, pensadores, gente ligada à religião, gente ligada à classe artística, mas nunca tão artística como você. Ou seja, você foi esportista, músico, ator e agora ganhador do Big Brother. Seja muito bem-vindo e começa falando um pouco da onde você saiu. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra estar aqui. Bom, saí de onde? Saí da zona norte do Rio de Janeiro, né? Mais precisamente falando do Lins de Vasconcelos, ali pertinho do Meia. E, cara, a minha vida, assim, eu não posso dizer que faltou. Não faltou nada, assim, né? Não passei necessidade, graças a Deus. Mas tudo foi sempre muito contado. Desde pequeno eu tive que fazer escolha na vida. Então, assim, você quer o todinho? Então não vai ter a bisnaguinha. Você quer a bisnaguinha, não vai ter o todinho. Então sempre foi muito, muito escolhido ali pra mim, sabe? Você quer sair esse final de semana? Você quer ir no jogo do Flamengo? Sou flamenguista. Você vai nesse, mas o próximo é só daqui a um mês, daqui a 2 meses. Então sempre foi muito escolhido, assim, o que eu ia fazer e por que eu ia fazer. Desde pequeno. Mas só pra falar aqui, cara, não sabia dessa história. É o Wesley. Tô sabendo agora. Ele quase desmaiou quando Não, soube. desde Malhação. Mesmo, cara. Aí é muito bom. Ô, Teixeirinha, aí queima a gente. Teixeirinha, a gente Brincadeira, meu. A gente quer treinar as pessoas, né, para saírem da TV, irem ler livros. E o Wesley entrega todos os segredos dele íntimos aqui. Então, desde Malhação, você é fã Não, dele? aquela Malhação foi a única que eu acompanhei de todos os episódios. E você sabe, a gente vai chegar lá, mas eu tenho uma história muito interessante pra falar sobre a Malhação, sobre como eu consegui esse personagem. Mas depois a gente fala sobre isso. Ô, Arthur, só uma promessa aqui pro nosso público. No final, você pode dar um abraço no Wesley? Pra ele fazer Com uma certeza. Foto? Ah, então já vai ser muito fácil. Vai ser a realização de um sonho. Mas fala, aí lá no Lins do Vasconcelos. De Vasconcelos. Lins de Vasconcelos. De Eu lembro. Vasconcelos. Ali do lado do meio. Eu lembro. É, Sou do de Vila da ladinho. Penha, Vila Quarma ali. É. Era 20 minutos. Pegando o ônibus certo por ali. Eu fui muito no Imperato, lembra do Imperato? O problema ali, era ele parar pra você, Dia né? da Cruz, o problema era esse. Ali na Dias da Cruz, né? Dias da Cruz. Dias da Cruz. Imperato tinha. lembro. Abriu depois de novo, não sei agora se tá é? aberto. Depois eles fecharam um tempo, aí abriram depois. É verdade. Das antigas ali. Me diz uma coisa.
Como é que você sai do suburbão Uhum. e começa a viver a primeira coisa boa da sua vida? Porque olha só, eu costumo dizer que o destino dá pistas. Uhum. Você deve ter recebido alguma pista do destino para chegar onde você chegou hoje aqui. Hoje, para quem não sabe, gente, o Big Brother Brasil, ele é um dos programas mais assistidos da história, né? Para você ter uma ideia, foram 155 milhões de pessoas que acompanharam esse programa. 155 milhões de pessoas. Ou seja, o Brasil tem 210 milhões, ainda tem os brasileiros que moram fora e gente de fora que assiste. Então, a maioria dos brasileiros assistiram a aula de estratégia e inteligência emocional que o Arthur teve para vencer esse programa, que daqui a pouco eu vou tirar algumas perguntas dele, eu vou tirar algumas respostas dele sobre isso. Para sair do Lins e chegar no Big Brother, alcançar o ápice do que muita gente sonha em viver na carreira artística, qual foi o primeiro passo? Acho que o primeiro passo foi sonhar que era possível sair dali, né? Sair Mas daquela você sonhou realidade. como? Você viu alguma coisa? Você começou a andar em algum lugar que não andava antes e começou a desejar Na verdade, aquilo? assim, a gente, né, acho que isso é normal, acho que todo mundo é assim, né? A gente, quando a gente vem de uma realidade e a gente é muito novo, a gente acredita que o mundo é só aquilo, né? Então a gente precisa de alguma coisa para poder sair dali e enxergar que existe um outro universo além Vislumbrar daquele. novas coisas. Então, durante muito tempo, eu achei que o único universo que existia no mundo era Lins, Meia, no máximo ali Vila Isabel, Tijuca, era aquilo ali para mim era o mundo, só existia aquilo. Eu comecei a nadar muito novo e comecei a ter que ir eu comecei a nadar no Grajaú Country Club, depois fui pro Botafogo, Zona Sul, que foi onde eu comecei também a surfar, então foi bem junto, surf com a natação. Então eu ir para a Zona Sul já me fez enxergar um novo mundo que eu não conhecia. Eu ir para a Barra, para surfar na Barra, que era onde eu gostava de surfar, me fez conhecer um outro lugar, porque a Barra é muito diferente. É um lugar muito diferente do Rio de Janeiro, né? Porque assim, a Zona Sul, apesar de ser, né, muito mais seguro, né? Tem muito mais policiamento, enfim, tudo mais. Tem a praia, né? Mas que é na Zona cercada Norte de não favelas também. Exatamente, existem as comunidades, enfim, tudo mais. Então, A Barra não, é praia e prédio estilo Miami. é isso. É que nem sabia que existia Miami ainda, né? Naquela época, mas é isso. Hoje, tendo essa visão, a gente vê que é um outro, parece que é um outro país ali, né? Comparado à Zona Norte. Infelizmente, mas essa é a realidade. Então, quando eu me deparei com essa outra realidade, falei, cara, eu quero isso. Eu quero conseguir, né? Isso bem novo, eu quero conseguir mais velho, morar um dia num prédio que nem esse, morar de frente pra praia, né, poder não gastar tantas horas para chegar na praia para surfar, porque eu demorava muito tempo para chegar na praia para surfar, demorava muito tempo para chegar no meu treino, né, lá no Botafogo. Então eu queria morar ali, queria ter uma condição melhor. Então esse desejo, essa vontade de querer fazer diferente, não me acostumar com algo que da onde eu nasci, da condição que eu nasci, e eu aprendi muito isso também, eu me conectei muito com isso quando você falou lá no treinamento, que a gente não é movido à condição, né? Mas a decisão. Então, eu decidi desde pequeno de que eu aceito a minha condição naquele momento. Eu me orgulho muito da minha infância, de ter nascido no Lins, de ter aprendido tudo. Não, isso ensina muita gente. O subúrbio ensina muito, cara. Eu não trocaria. Você, mas você não trocaria? Não. Não, infância feliz. Tá tudo certo. Mas eu não me acomodei na minha condição. Tipo, não, isso aqui, minha vida vai ser isso, eu vou ficar aqui para sempre, não. Então eu decidi sair. Você falou uma coisa que é muito do que eu costumo ensinar. Você começou a frequentar, sem querer, por causa do surf, um novo ambiente. E da natação também, né? A natação e o surf te levaram sem querer, porque você não imaginava. Isso. Você foi para um novo ambiente, você saiu do subúrbio para a Barra da Tijuca. Sabe uma coisa que eu lembro? Com 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar, meu sonho era ser músico quando eu era adolescente. Eu comecei a trabalhar num estúdio na Barra da Tijuca, ali no Posto 3, um estúdio de gravação de música. Então eu saía da Vila da Penha, pegava 2 ônibus para chegar na Barra ali, soltava na Passarela. Mas tem a principal ali que me fugiu o nome da... Avenida das Américas. Avenida das Américas, e descia andando pro estúdio até próximo à praia, assim. Ali eu comecei a ver os apartamentos, aquelas varandas, praia, restaurante lindo, né? Aqueles restaurantes bons, né? Lembra? Galeria Gourmet ali ali no downtown. No downtown e tal. Eu falei, cara, é isso que eu quero.
Então você vê que quando você muda de ambiente, você começa a ver coisas e aí você começa o primeiro passo da mudança que você me falou aí, que é sonhar. Como é que você vai sonhar se você não vê nada? Exato. Então, gente, você precisa aprender a se expor a novos ambientes, ambientes que vão abrir sua mentalidade, ambientes que vão te inspirar para o futuro, vão fazer você vislumbrar coisas que onde você está hoje você não consegue ver. Então, ambientes novos trazem ideias novas. E uma coisa também, assim, sem querer te cortar, Não, desculpa, mas te cortando, era só isso mesmo. uma coisa que eu nunca aceitei, que eu ouvi muito, e eu acho que as pessoas ouvem muito isso até hoje, infelizmente, que é esse ambiente não é para você. E eu falo até sobre isso na minha palestra, que é não deixe a limitação do outro limitar a sua coragem, a sua vontade e a sua ousadia. Porque a gente ouve muito, esse ambiente não é para você. Você não tem condição de estar ali. Essas pessoas vivem numa outra realidade do que a sua. Você não vai conseguir se manter ali, você não vai conseguir... O que você vai oferecer naquele ambiente? Eu ouvia muito isso quando eu era mais novo. Porque eu sempre tive essa vontade, né, de me movimentar, de conhecer novas coisas, de me alimentar de novos lugares, de novas experiências. Eu sempre quis muito isso desde novo. E eu ouvia isso das pessoas que estavam à minha volta. Cara, fica aqui. Ali não é pra você. Mas por que não é pra mim? Por que não pode ser pra mim? Ou seja, esse questionamento, né? O princípio da inteligência é o questionamento. Quando você aceita a sua realidade, pelo menos sem questionar, você está abrindo mão da inteligência. Então, eu também sempre aceitei a minha condição. Eu nasci também numa família de classe média baixa, mas eu nunca me acomodei. É isso. Um dia eu vou lutar. Se for a vontade de Deus, eu saio daqui. É isso. Eu vou para algo melhor, eu dou uma situação melhor para minha família. Minha esposa também veio de uma situação assim, já de pobreza mesmo. Então, a gente, quando se conheceu, uma coisa a gente sabia, ó, vamos casar e a gente quer prosperar. A gente já sabia disso. A gente não quer que nossos filhos passem o que a gente passou. A gente já sofreu essa dor. Então, quando você frequenta novos ambientes, você começa a desejar coisas que jamais você desejaria. Você começa a colocar metas que jamais você colocaria se não tivesse frequentado esses ambientes. E aí, na natação e no surf, você começa a entrar num novo ambiente. Exato. E começa a ter sonhos. Mas, vamos lá, gente. Nem todo mundo que sonha realiza. Por exemplo, você foi nadador, começou, então, um sonho de nadar. Mas como é que um garoto do subúrbio vai nadar se é um esporte caro? Tem que pagar o clube, tem que pagar tudo. Eu acho que Qual foi o segundo passo depois de sonhar? Acho assim, bom, eu comecei a andar de ônibus muito novo, né? Com 11 anos eu já ia de ônibus sozinho, né? Andar de ônibus sempre andei, mas andar de ônibus sozinho, muito novo. Com 11 anos eu já ia pro meu treino sozinho mesmo, assim, né? E tem uma outra coisa que você falou no seu treinamento que também me identifiquei muito, que é as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas sonham, elas dizem que elas querem, mas elas não fazem nada diariamente para conquistar aquilo que elas dizem que elas desejam. É quando eu falo que a fé sem obras é morta. O Morta. cara tem fé, mas não faz nada para aquilo acontecer. Nada. Mas ela quer. Você perguntar o que ela vai dizer que ela quer aquilo. Então, eu acho que diariamente eu fui construindo esse caminho. Então, o que é construir esse caminho? Todos os dias eu ia para o meu treino. Então, isso já é dizer que eu estou dizendo para mim, para as pessoas que estão à minha volta, para minha família, que aquilo ali é importante para mim. Todos os dias eu faço questão de dar o meu tempo, que eu podia estar brincando, jogando futebol, fazendo qualquer outra coisa, eu decido treinar todos os dias aquele esporte, porque é aquilo que eu gosto. Então, é difícil, porque são muitas horas de ônibus, muitas vezes em pé, a grande maioria das vezes em pé, indo e voltando. Então, na verdade, eu sempre dizia para minha técnica e para o meu técnico que o treino não era só estar ali na piscina. Meu treino começava antes, porque existia uma caminhada até o ponto de ônibus. Depois, mais não sei quanto tempo em pé no ônibus, segurando, fazendo força no braço, freia, desce, vai, não sei o que lá. Depois uma caminhada até o clube, o treino e a volta. Então o meu treinamento era um pouquinho mais extenso do que a grande maioria das pessoas que estavam ali. Mas então eu acho que existiu a decisão de realmente querer fazer aquilo e a vivência de todos os dias fazer alguma coisa para que aquele meu sonho se realizasse. Então eu entendia que eu precisava treinar mais do que as pessoas, do que os meus adversários, porque eu sempre fui baixo. Então, eu já não tinha... Baixo de estatura. De estatura, baixo de estatura. Então, eu já não tinha tanta facilidade, vamos dizer assim. Eu já tinha que ganhar mais na técnica do que propriamente no tamanho, força, qualquer coisa do tipo. Eu sempre fui magrinho e baixo. Então, já subi aí, já perdi aí nesse caso. Viu, Wesley?
minha família. É por isso que você se identifica? Não, por isso que eu trabalho 2 vezes mais aqui. Tá vendo? E aí, cara, minha mãe, professora de natação, de educação física, não tinha condição de me manter na natação. É um esporte caro, que você tem que, né, comprar material, você tem que viajar, tem que, enfim, fazer um monte de coisa. Com 10 anos, minha mãe diz pra mim que ela não sabe se ano que vem ela vai conseguir me bancar na natação, pagar as minhas viagens. Geralmente, quando você tá começando assim, né, o clube ele não banca, ele banca uma parte, mas os pais que tem que bancar, né? E aí ela fala isso pra mim e eu fiquei com essa coisa na minha cabeça. Falei, cara, não é possível, eu tenho que dar um jeito nisso, porque eu não vou conseguir ficar sem nadar. Eu gosto de nadar. Eu vou dar um jeito nesse negócio. Mas fiquei com aquela informação na minha cabeça. Passou uma semana, 2 semanas, mais ou menos. Tô na lagoa ali no Parque dos Patins, no Rio de Janeiro. Quem tá lá? Adriana Bombom. Adriana Bombom, pra quem não sabe, era assistente de palco, né? Também foi dançarina, bailarina da Xuxa, no Planeta Xuxa. Eu vou até ela, tava com a minha mãe, falo, ó, vou falar lá com a Adriana, com a Bombom, porque eu sou muito fã da Xuxa, sempre fui. Eu vou lá falar com ela, perguntar pra ela como eu faço pra falar com a Xuxa. Com 10 anos de idade. 10 anos, porque a Xuxa vai me patrocinar. Minha mãe falou, você tá maluco? Só lembrando que você não tinha nenhum contato com classe Nada. artística, não tinha conhecido lá dentro, não tinha nada. nada. Não tinha nada. Nem a Bombom eu conhecia. Por acaso, a Bombom tava naquele mesmo lugar que eu. Porque o Rio de Janeiro, ele tem disso, ele é democrático, né? Você tá ali, você encontra todo mundo. Você encontra todo mundo. Então, eu fui lá falar com ela e minha mãe falou, ó, primeiro, a Xuxa não vai te Primeiro, você não vai falar com a Xuxa. Vamos começar aí? Você não vai falar com a Xuxa. Você tem 10 anos, você é uma criança, você não vai falar com a Xuxa. Segundo, que ela não vai te patrocinar. Vamos cair na realidade? Eu falei, ela vai, cara, eu vou falar com ela. Ela vai falar comigo. Falou, cara, Arthur, não tem chance. Eu vou lá. Só um minuto que o Wesley tá apaixonado. Eu só espero que as câmeras estejam pegando esse olhinho brilhando. Gente, você que tá no Spotify não tá vendo a cara do Wesley, mas a gente vai fazer uma foto. Sim, tá vendo? Agora o A Spotify. gente tá em vídeo. Ah, é Spotify? A gente tá em vídeo, o pessoal tá assistindo. Ah, não sabia disso não. Bota a modernidade pra mim. O pessoal tá assistindo esse vídeo. Ah, Wesley. vendo? Então Tá por isso vendo que o brilho no olhar. Tá vendo o brilho no olhar. Mas ó, não fica incomodado que ele não chega perto, ele não Não, tô de encosta. boa, Ele só fica tranquilo. admirando mesmo, é normal. Tá bom? E aí, fui lá falar com a Bombom me explicou, aí eu falei que eu queria falar com a Xuxa, ela deve ter entendido assim, ele deve estar querendo assistir o programa, né? Eu vou falar com a Xuxa, todo mundo quer falar com a Xuxa. E aí ela falou, ó, não sei, vou falar qualquer coisa. Terça e quinta, gravação no lugar tal, no Projac, portaria tal, de tal hora, tal hora. Beleza, fui falar com a minha mãe e fiquei enchendo o saco da minha mãe pra ela me levar lá no programa. Ou seja, ela te deu informação de como se fosse pra você entrar na plateia. Exatamente. E aí, minha mãe falou, cara, eu não vou te levar, não faz o menor sentido, não vai dar. E eu fiquei lá. Quer perguntar? Mas você foi sozinho falar com ela? Fui sozinho falar com a Bombom. Aham. Você E aí, tomou coragem ali no tomei meio do coragem pessoal. e fui. Eu, desde pequeno, eu sempre fui assim, um pouquinho mais pra frente, assim, sabe? Eu fui perdendo isso ao longo da vida, mas de pequenininho eu era mais cara de pau. E aí fui, ela me deu as informações, falei com minha mãe falou que a princípio não ia me levar, enchi o saco dela, ela me levou. Chegamos na porta do Projac, obviamente descobrimos que não era qualquer um que entrava e não era só chegar lá e entrar. E o segurança disse que não, precisava fazer parte de uma caravana, tinha que se inscrever, não sei aonde, tal, não sei o que lá. E eu falei pra ele, cara, mas eu preciso falar com a Xuxa. Eu tenho um negócio sério que eu preciso falar com ela. Ele falou, mas não vai ser hoje. Você precisa se inscrever na caravana. Eu falei, não, mas eu preciso falar com ela hoje. Aí ele falou, bom, então fazer o seguinte, a Xuxa grava alguns programas durante o dia, fica aí esperando, se faltar alguém da plateia, eu coloco vocês. Beleza? Beleza. Ficamos lá, passou o dia todinho, lá e a gente lá esperando. No último programa, na gravação do último programa, o segurança chama e ele fala, ó, sobrou um lugar na plateia. Vocês querem entrar? Um lugar significava que entrava eu e minha mãe, né? Porque eu era criança, então a minha mãe tinha que entrar junto. Entrou eu e minha mãe no Xuxa Park. Eu, por um momento, esqueci o que eu fui fazer ali de fato. Só criança de 10 anos, comecei a brincar no Xuxa Park. Imagina, televisão, nunca entrei, não sabia como era aquilo, assistia só pela televisão. Falei, bom, vou brincar. Brincando. Lembrei o porquê que eu estava ali. E fui falar com uma Paquita. Cheguei para falar com a Paquita e falo, olha, preciso falar com a Xuxa. E aí é a grande questão. Para mim, eu não sabia, hoje eu sei, tenho certeza, que ali foi meu a primeira ação que eu lembro de Deus, assim, muito forte na minha vida. Por quê? Porque todas as crianças que estavam ali queriam falar com a Xuxa. Lógico. Óbvio, né? E o que levaria uma Paquita a escutar uma criança aleatória, que não conhecia ninguém, não era tipo, o tio do... esse aqui é o sobrinho de fulano lá, dá uma atenção pra ele. Não era isso, era uma criança que tava lá brincando. Que fala, quero falar com a Xuxa. E ela olha, presta atenção e fala, ó, no intervalo do próximo bloco eu vou te levar até ela.
Então, assim, ali só pode ser Deus, não tem outra explicação. Eu tenho um livro sobre destino, chama Descubra o Seu Destino, que eu chamo isso de conspiração divina. É quando não tem muita explicação natural Não que tem, aconteceu, não tem. mas dá para perceber que teve uma conspiração divina a teu favor. Falou assim, atendi ele. E aí ela presta atenção no que eu tô dizendo e fala, ó, no intervalo do próximo bloco eu vou te levar até a Xuxa. Fica aqui. Fiquei atrás dela, deu o intervalo, ela pegou na minha mão, me botou na escada lá do Xuxa Park, falou, ó, a Xuxa já vem, fica aqui. Daqui a pouco a Xuxa veio, contei a história pra ela. Ela falou, ó, no final do programa eu vou te chamar, dá teu nome ali e no final do programa eu vou te chamar. Eu falei, tá bom, dei meu nome, falei da minha mãe e tal. Achei que no final do programa, quando acabasse a gravação, ela ia me chamar. E ela começa, muito obrigado, caravana de não sei da onde, caravana de não sei o que lá. Mas antes de acabar o programa, eu quero chamar uma pessoa aqui no palco. Arthur Queiroga, vem aqui no palco. Eu entrei no palco, ela me pergunta a minha história de novo, eu conto, ela fala com a minha mãe, dou o meu telefone da minha casa, falo, ó, quem quiser patrocinar o Arthur, o telefone é esse e tal, não sei o que lá. Aí a Marlene fala no ouvido dela e ela fala, bom, até R$1.000 a Sasha vai te patrocinar, eu vou te patrocinar e é isso. Ou seja, ela acredita na minha história, não existia internet naquela época, não tinha como ela saber se eu estava falando a verdade ou a mentira. Ela acredita na minha história, decide me dar o patrocínio ali, eu saio de lá com um contrato assinado e sou patrocinado pela Xuxa. Ou seja, o destino dá pistas. Eu insisto nisso. Aos 10 anos de idade, ele começa a desejar algo maior porque começa a frequentar um novo ambiente. Depois ele cria a oportunidade. Olha como é que é uma interação entre conspiração divina e as tuas obras, o que você faz. Então, a conspiração divina fez com que a Xuxa te escutasse, porque isso não é normal, assim que você descobre que foi uma conspiração divina. Mas você fez sua parte, você estava lá, passou o dia todo esperando e não estava mentindo. Realmente você era o nadador. Era verdade. Por isso que se concretizou tudo. Olha só como é que a história tem que bater. E aí, o destino dá pistas, porque você entra num dos programas mais relevantes do Brasil, que era o Xuxa anos atrás, e você, esse ano, ganhou o programa mais relevante, pelo menos em audiência do Brasil, sei lá, 30 anos depois, 20 e poucos anos depois. Então, como é que o destino vai dando pistas? Por aí que eu vou te levar, né? Isso é interessante. E aí você, nos próximos anos, se dedicou ao esporte. Ao esporte, né? E onde é que entrou o artístico, a ideia do artístico? Então, fiquei Porque você fez novela, fez um monte de coisa. Sim, fiquei na natação um bom tempo, assim, né? Uhum. E aí tive as minhas dificuldades, me machuquei, fiquei 2 anos sem nadar, todo mundo acha... Aí é o ponto. Quando eu me machuco, logo, eu sou patrocinado pela Xuxa, fico um tempo patrocinado, isso com 10 anos, com 13 anos mais ou menos eu me machuco, tenho uma lesão no ombro, fico 2 anos sem nadar, ou seja, todo mundo passa à minha frente, eu era um dos melhores da minha categoria naquela época, todo mundo passa à minha frente, todo mundo diz pra mim, ó, você não tem mais como voltar a nadar e nunca mais vai voltar a nadar no nível que você nadava. E aí eu falo, não, vou voltar. E aí fisioterapia, volto. Quando eu volto muito mal. Tipo, um dos últimos, assim, colocados de todas as competições. E aí eu faço um pedido pra minha mãe e falo, mãe, eu quero voltar no nível que eu nadava antes. Mas para isso eu preciso ficar 1 ano sem estudar no colégio. Eu quero treinar todos os dias de manhã e de tarde. Posso? Ela fala, pode. E aí eu fico 1 ano sem estudar, treinando todos os dias. Então eu começo aquele ano de 2006. Ano de 2006 eu começo nas últimas posições da minha cidade, do Rio. E acabo o ano de 2006 em 5º lugar no Brasileiro. Ou seja, o 5º melhor atleta do Brasil naquele nado, naquela categoria. Eu era o último. Em janeiro eu era o último. E no final do ano eu era o 5º melhor. Em 2007, acabo em 3º. E no meio de 2008, foi quando eu fui vice-campeão brasileiro de 200 borboleta. E nadei o estadual, que eu ganhei 7 medalhas, 4 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. E ali eu encerro meu ciclo na natação. Por que eu contei essa história? Porque, mais uma vez, não deixa que a limitação do outro limite a sua vontade, coragem e ousadia. Por quê? O que eu mais ouvi foi, você não vai voltar a nadar e muito menos voltar a ganhar. Esquece, impossível. E eu não acreditei nisso. E eu entendi, por que eu parei de estudar 1 ano? Porque eu entendi que eu precisava entregar algo além do que os meus adversários podiam e estavam dispostos a entregar para que eu voltasse a nadar no nível que eu gostaria de nadar. Porque eu fiquei 2 anos sem treinar. E eles ficaram 2 anos treinando. E ali eu entendi a importância do treino de uma maneira geral. Por quê? Trazendo para a nossa vida,
a gente é bom, tudo que a gente treina, a gente é bom, Uhum. tudo. Uhum. Então, se você é bom em reclamar, você reclama todo dia, você fica bom em reclamar. Se você pensa todo dia negativo, você fica bom em negativo. Se você pensa todo dia em achar problema, você vai achar problema. Tem aquela pessoa que você encontra, você fala um problema, ela te dá uma solução, 10 soluções. Você fala mais um problema, ela te dá 20 soluções, porque ela é boa em achar a solução. Ela treinou para isso. Uhum. Então, ali eu entendi que eu precisava treinar mais do que aquelas pessoas para poder voltar para o nível que eu gostaria de voltar. E assim eu fiz. Treinei todos os dias, 2 vezes por dia, para poder chegar no nível que eu queria voltar a nadar. E aí, respondendo a sua pergunta de como eu cheguei na classe artística, eu estava voltando de um treino, depois do brasileiro, entre o brasileiro e esse estadual, que eu ganhei essas 7 medalhas, eu estava num período de treino ali, voltando do treino com uma amiga, esbarrei com um ator na rua, que infelizmente já faleceu, que é o Antônio Firmino, e ele pergunta para mim, você é ator? Eu falo, não. Isso esbarrando, assim, barrei, atravessando a rua. Opa, desculpa. Vem cá, você é ator? Não. Você tem vontade de ser? Cara, eu gosto de assistir filme, enfim, me interesso, já tocava violão, me interesso pela arte de maneira geral, mas não tenho tempo, cara. Eu treino, eu sou atleta de natação. Cara, anota um número aí. Tá bom, anotei um número. Liga pra esse número. A gente tá querendo montar uma peça com pessoas que não são atores, mas que têm vontade de ser. Anota esse, liga pra esse número. E ele vai embora. Que loucura. E aí, essa minha amiga fala, liga pra esse número. Eu falo, que chegar em casa eu ligo. Ela falou, não liga agora. E aí eu ligo. Oi, quem tá falando? Marcelo, que depois virou um dos meus melhores amigos. Ó, Marcelo, meu nome é Arthur, tava andando aqui na rua, esbarrei com o Antônio Firmino, contei a história. Ele falou, onde que você tá? Eu falei, eu tô na Voluntários da Pátria, esquina com a Praia de Botafogo. Ele fala, cara, o Espaço Cultural do Felipe Martins, que é da onde eu tô falando, é aqui na Voluntários da Pátria, número 39. Vem aqui pra gente se conhecer. Tá bom. E aí fui lá. Cheguei lá. Que loucura. Que loucura. Cheguei lá, contei a história de novo pra ele, me apresentou o espaço. Ele falou, cara, você não quer vir fazer uma aula experimental? Falei, Marcelo, não consigo, porque eu treino, cara. Eu tenho a competição agora esse final de semana. Ele falou, por que você não vem depois da competição? Eu falei, eu vou ter uns dias, então depois da competição vem. Passa a competição, ganha essas 7 medalhas, segunda-feira tô eu lá pra fazer aula experimental. Faço a aula experimental e falo, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí, só para as pessoas entenderem, não é que tipo, eu deixei de amar natação do nada e passei. Não, era assim. Durante esses 3 anos, eu treinei muito e eu deixei de amar ir para o treino e virou uma obrigação ir para o treino. Então, deixou de ser tipo, cara, que legal, hoje eu tenho treino, hoje vai ser melhor, hoje eu vou me dedicar. Ficou assim, putz, hoje eu tenho que ir para o treino. E eu não acredito nesse tipo de coisa. Eu acho que tem muitas coisas na vida que a gente faz porque a gente tem que fazer, mas eu não acho que algo que a gente vai fazer ali durante grande parte da nossa vida pode ser o tenho que fazer. Tem que ser algo que a gente ama fazer. Então, por esse motivo, eu escolhi largar a natação diante daquela oportunidade e passei a estudar teatro. Basicamente foi isso. Como que você tomou essa decisão? Porque você vinha de... Uma ascensão, né? Sim, estava subindo, estava treinando, tinha largado a escola para treinar, e aí, tipo, não quero mais natação, agora quero isso. Então, esse aí foi um grande problema na minha vida, porque aí eu parei de estudar 1 ano, depois voltei, terminei a escola, enfim, tudo certo. Mas a minha família, de uma maneira geral, ficou contra, e minha mãe parou de falar comigo, enfim, não foi legal. Todo mundo virou as costas e falou, cara, você é louco, porque você vai deixar de fazer uma carreira em construção, né, que eu já tinha conquistado várias coisas legais, para estudar algo que eu não fazia a menor ideia do que era, não conhecia ninguém, não ia ter nenhum dinheiro investido naquilo, e é uma carreira muito disputada, né? Difícil, instável pra caramba, né? Ator é difícil, não é fácil. Então, isso me gerou um problema, só que eu tinha tanta certeza, e eu sempre tive muita conexão, assim, com Deus e comigo, cara, calma aí, o que tá batendo em mim, assim, sabe? O que eu tô sentindo? O que eu acredito que faz sentido pra mim? Eu sempre fui de me escutar, mesmo quando todo mundo tá dizendo pra mim que não é pra fazer aquilo. E aí eu entendi que aquilo ali fazia sentido e que existia um propósito naquilo e que eu ia conseguir. Que eu não precisava que as pessoas me apoiassem ou que elas me dessem as coisas, tipo dinheiro, ou me conectassem às pessoas naquele momento. Que se eu realmente acreditasse que aquilo era possível, eu ia fazer acontecer. Assim como eu fiz com a Xuxa, assim como eu fiz a minha volta para natação, enfim. Então eu sempre tive isso muito claro na minha mente, de que era possível. Então foi uma decisão mesmo, eu quero fazer isso da minha vida a partir de agora. E aí é interessante porque ao longo desse percurso,
aconteceram várias outras situações. O próprio Marcelo falou pra mim, cara, ó, você vai precisar de 1 ano e meio pra tirar o seu registro de ator. Porque você vai ou fazer um curso profissionalizante 1 ano e meio, ou você vai fazer 3 espetáculos, cada espetáculo vai demorar uns 5, 6 meses, porque tem a montagem, depois né, fazer a peça e tudo mais. Eu falei, eu vou tirar em 6 meses. Ele falou, Arthur, impossível, cara. Não dá tempo pra você fazer isso em 6 meses. Eu tirei em 5 meses. Mas porque eu decidi que eu ia fazer. Então eu coloquei toda a minha energia naquilo pra eu fazer em 5 meses. Você foi intencional. Eu fui intencional em fazer isso. Então, ao longo da minha trajetória, isso aconteceu muito, das pessoas falarem, você não vai conseguir, isso não é possível, cara, ninguém fez, não tem como, esquece, vai por outro caminho. E eu acreditei muito no caminho que estava batendo no meu coração. Porque eu sempre entendi que a vida, cara, ela é feita de oportunidade de uma maneira geral. A gente espera muito a grande oportunidade da nossa vida, né? A gente sempre fica olhando pro lado, esperando ver o elefante. E as formiguinhas estão todas passando aqui do nosso lado, a gente não tá vendo. E eu sempre fui de me apegar a qualquer oportunidade, porque eu sempre entendi que cada oportunidade, não interessa o tamanho dela, ela vai fazer parte da construção do meu caminho, né? Da onde eu quero chegar. E aí, eu até fiz uma analogia ali fora, antes de entrar aqui, que é o seguinte, para quem não conhece, lá em Búzios, que é a região dos lagos, no Rio de Janeiro, tem uma rua chamada Rua das Pedras. Nessa rua, é uma rua só de pedras. Já passou muitas férias lá? Lá é uma rua só de pedras, né? Pedra grande, pedra pequena, pedra torta, pedra alta, pedra baixa e tal. Existe a pedra mais importante ali? Não. Aí você fala assim, pô, tem uma pedra lá muito grande e tem uma que é muito pequenininha. Se a gente tirar aquela pequenininha, vai ficar um buraco. Então ela tem a importância na construção daquela rua. E eu sempre entendi a minha vida assim. Então todas as oportunidades que surgiam na minha vida, eu agarrava elas. Porque eu entendia que aquilo ali fazia parte da construção e que aquilo ia ter uma importância. Então as pessoas, por exemplo, no Big Brother, perguntam assim, qual é o momento mais importante do Big Brother para você? Cara, o momento mais importante foi a minha primeira prova, no primeiro dia que eu entrei na casa, que eu ganhei a prova de imunidade. Por quê? Porque se eu não tivesse ganho a prova de imunidade, domingo eu estava no paredão e terça-feira eu ia sair. Porque eu entrei cancelado no programa. E em 4 dias, você não consegue mostrar quem você é e nem convencer o público que você não é aquilo que ele acha que você é. Então, o momento mais importante do programa para mim foi a minha primeira prova que eu ganhei no primeiro dia que eu entrei na casa. Porque o programa começa na segunda e eu, como eu peguei Covid no confinamento, eu só entrei na quinta-feira no programa. Então, eu entrei 3 dias depois de todo mundo. Quinta-feira foi a primeira prova, eu entro no programa à tarde, à noite eu faço a prova ao vivo, ganho a prova de imunidade, que faz com que ninguém pode me botar no paredão. Então eu ganho 1 semana na casa. Esse foi o momento mais importante do programa pra mim. Mas não foi o paredão com a Jade? Não foi esse, porque se não tivesse sido esse, não tinha o paredão com a Jade. Entendeu? Isso aí, essas perguntas do Big Brother, quem vai te fazer é o Wesley. Não, sim, porque ele pagou o pay-per-view. Pra assistir. Ele chegava atrasado, só pra você ter uma ideia. Ele chegava atrasado aqui, porque ele ficava virado à noite no pay-per-view assistindo de madrugada. Era doideira, não era, Teixeira? E eu perco alguma coisa. Então assim, só pra você ter uma ideia de que era o Wesley. A gente tem vídeos dele dormindo no horário de trabalho, não é? Porque eu quero saber se ele votou em mim. Você votou nele? Contra, não. Não, vou a favor, pô. Claro. A favor. Claro. É muito mentiroso. Gente, perdoa. Jesus, perdoa. Tá bom? Ó, agora, você entrou num assunto interessante. A gente pode falar sobre qualquer coisa aqui? Qualquer coisa, por favor. Tá. Você entrou cancelado por quê? Eu vou te fazer 2 perguntas pro povo entender algumas coisas. Eu entrei cancelado, por acontecimentos da minha vida pessoal, né? Existia um acontecimento, um fato com a minha esposa, onde, de fato, eu cometi alguns erros com ela. Ela expôs esses erros na internet e isso fez com que muitas pessoas se decepcionassem comigo, pessoas que gostavam de mim, pessoas que não me conheciam passaram a odiar, vamos colocar dessa forma. E tudo que eu construí na minha carreira, e quando isso aconteceu eu já tinha 12 anos de carreira, a minha carreira ela ficou insignificante, como se eu nunca tivesse feito nada, e as pessoas não queriam nem me ouvir, nem saber nada. Então não fazia sentido o que eu havia construído. A minha vida pessoal ficou muito maior do que a minha vida profissional. E eu nunca fui um cara de abrir muito a minha vida pessoal. Então os meus erros ficaram maiores do que os meus acertos. Em outras palavras, você quer dizer que se você fizer certo tudo a vida toda e quebrar um princípio lá no final, a vida toda pode ser perdida? Por exemplo, se você já fosse um cara velho de idade e não tivesse chance de recuperar,
A sua vida toda poderia ser cancelada, esquecida das pessoas por causa de um Infelizmente. último erro? Você acha que é assim que funciona? Diante de Deus, não, mas diante das Não, pessoas... das pessoas, lógico. Diante das pessoas, infelizmente sim, porque... Bom, eu penso o seguinte, é muito mais fácil você falar do problema do outro, porque quando a gente está falando do seu problema, não está falando do meu, né? Uhum. Então, vamos apontar o dedo para você e vamos falar sobre você, porque se todo mundo estiver falando sobre você, ninguém vai falar sobre mim. Uma das teorias que Jesus ensinou de não julgar para não ser julgado foi porque você nunca vai saber o porquê a pessoa fez aquilo, que você não conhece a história dela. Exato. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer em cima desse cancelamento é como é que foi o seu relacionamento com seu pai? Então, pois é. É interessante. E aí, antes de eu falar isso, eu quero deixar bem claro que o que eu vou falar aqui não é uma desculpa e nem uma justificativa para dizer, então realmente ele podia ter feito isso. Não é isso. Mas é quando a gente começa a entender o porquê que as coisas acontecem. A raiz da onde veio certas loucuras na nossa vida. Exatamente. Bom, vamos lá. Minha mãe, casada com meu pai, biológico, com 1 ano eles se separam, com 3 anos meu pai biológico e a gente rompe qualquer tipo de contato, né? Ele para de me buscar, ele e minha mãe têm um desentendimento, cada um conta uma história, não vou entrar no mérito do que é verdade e o que é mentira. O fato é, não tenho mais relacionamento com meu pai. Dos meus 3 aos meus 19, dos meus 3 aos meus 20, 21 anos, sem ver meu pai, sem saber onde ele tá, sem nunca ter recebido parabéns, Feliz Natal, um abraço, e aí, como é que você tá? Nada. Convivo com ele 2 anos e ele morre. Tá? E aí depois eu conto brevemente essa história do falecimento dele, porque foi bem triste, acho que tanto para ele quanto para mim, a maneira como aconteceu. Mas, voltando um pouquinho, quando eu tinha 4, 5 anos, minha mãe se casa de novo com o Ricardo, que é quem eu chamo de pai, quem eu considero pai, né? E aí, enfim, ele foi quem, junto com a minha mãe, com a minha tia, com a minha avó, mas a minha tia e minha avó que me criaram, né? Isso é muita confusão na cabeça de uma criança? É muita confusão, né? Você não tem ali como é que eu vou dizer? Uma referência, né? Então esse negócio de homem, que... de porque as paternidade. pessoas falam, né? É bom que você não é um cara religioso, eu gosto de fazer algumas perguntas para quem não é religioso, para eu entender... porque eu sou um cara que leio muito a Bíblia, né? E a Bíblia nos ensina algumas coisas assim que as pessoas batem de frente e falam, não, mas eu faço do jeito que eu quiser. Mas quando eu escuto a realidade, eu vejo que a pessoa só está sofrendo aquilo porque não praticou o que estava escrito. Sim. Então, para você que não é religioso assim, né? Não é praticante, acredita em Deus e tudo, isso é notório, né? Mas talvez não assuma uma religião, não sei como é que você se pronuncia, nunca conversei sobre isso com você, mas... me converti, né? Sou evangélico. Você hoje é evangélico, Aham. você diz evangélico, Sim. tá. Mas isso faz muito tempo? Batizei. Vai fazer 2 anos. 2 anos. Então vamos lá. Então hoje você é evangélico, não Aham. sabia. Então tá bom. Você então reconhece que toda separação gera uma ruptura emocional muito grande na família. Sim, Isso é não, muito difícil para as crianças. com certeza. Não, sou cheio de buraco emocional. Então, beleza. Terapia. Então, peraí. Então, se você sabe disso, me dá uma explicação, sem ser espiritual, uma explicação emocional para você errar quando chega a tua chance. Uma explicação por que eu errei? Uma explicação emocional. Vamos lá, quando é que foi sua primeira relação sexual? Com 11 anos. Com 11 anos? É. Então você começou 12 prematuramente, numa fase ainda de criança. 11, 12 anos. Com 11, 12 anos você começa a já ter uma vida que um adulto deveria que ter. Exato. Então isso já mexe na tua cabeça. Pra caramba. Então provavelmente você na adolescência se envolveu com mulheres, pornografia, tudo isso. Muita coisa. Então beleza. E Então sempre tive como referência um amigo bem mais velho que eu, que me levava pra todos os lugares. Então sempre fui. o que é todos os lugares? Baile Muitos baile funk? funk de comunidade pra caramba. Ia em boates, mesmo sem ter idade pra isso, né? Porque com a segurança libera e tal, não sei o que lá. Hoje em dia é mais difícil, mas na minha época entrava, né? Então só voltando a palavras suas, né? Nada justifica, porque nossos Não. erros têm que ter arrependimento diante de Deus e ponto final. Não tem É justificativa para erro. Mas para a gente entender a raiz. Às vezes a gente está julgando uma pessoa que passou por um abuso que a gente não passou. Eu contei uma coisa no Método Destiny agora que eu nunca contei em público, que aos 11 anos de idade eu fui abusado sexualmente. Né? Foi uma moça que trabalhava lá em casa
E dos 11, e como eu nasci num ambiente religioso, dos 11 aos 15 anos, eu acreditei piamente que minha alma estava no inferno, por causa disso. Que eu hoje vejo que eu não tive culpa nenhuma, eu me culpei por 4 anos. Falei, meu Deus, eu vou pro inferno, agora já era, acabou minha alma. E por causa disso eu fiz outras besteiras até os 15 anos, porque eu falei, já que eu vou pro inferno, vamos embora, né? E hoje eu vejo que isso só acabou quando eu conversei com meu pai. Eu só tive coragem de contar pro meu pai aos 15 anos de idade. Fiquei 4 anos chorando toda noite, pensando, se eu morrer hoje à noite eu vou pro inferno. E na verdade eu sei, hoje, como adulto, que foi provocado pela pessoa que tinha mais idade, que eu não tinha consciência nenhuma do que eu estava fazendo e tal. Mas isso gerou consequências seríssimas na minha vida. Uhum. Entendeu? Gerou consequências seríssimas, mexeu com a minha mente, eu tive que fazer terapia no futuro e gerou problemas de caráter que eu tive que vir consertando durante a vida. Repito que não existe justificativa para erro. Para erro só existe arrependimento. É a única coisa que existe para o erro. Mas você começou a se envolver, então... muito cedo. Como você não tinha relacionamento com teu pai, você viu num amigo mais velho, talvez uma referência, né, de homem, do que fazer. Geralmente, nessa idade, o teu pai que te pega para levar. Vamos no jogo, filho. Vamos tal coisa. Você não tinha quem fazer meu pai isso? e minha mãe sempre trabalharam muito, né? E aí, quando eu falar meu pai, já vai tá ser falando sempre o pai do meu irmão, que é quem eu Uhum. chamo de pai, né? Uhum. E nunca existiu na minha família diálogo. Isso é uma coisa que não existe. É uma coisa que tem muito entre agora eu, minha filha e a minha esposa. A gente... Tanto a minha esposa também não teve diálogo na família dela, eu não tive. Então a gente investe muito isso na Sofia. A gente tem muito diálogo com a Sofia, a gente fala sobre tudo. Então esse era um lugar que não tinha. Então quem eu vou tirar dúvida, quem eu vou perguntar, quem vai estar disponível, quem vai me ensinar, é essa pessoa. Então é meu amigo, é ele. Então eu vou ouvir ele. Então eu via as atitudes dele, eu ouvia o que ele falava e aquilo para mim era o caminho. Porque dentro do universo que eu conhecia, eu via ele bem sucedido. Então vamos lá, ele era 7, 8 anos mais velho que eu, ele tinha o carro dele, ele trabalhava, ele tinha o dinheiro dele e ele tinha um monte de mulher. Para mim, aquilo ali era o certo. Aquilo ali era o caminho. Era o que eu tinha como referência. Pô. Claro. E qual que você acha que é o maior problema de não crescer com o pai? Porque uma coisa que eu ensino muito, até no método Dash eu ensino isso, é a importância da paternidade. Mas eu queria saber de você que teve, eu não sei se pode chamar de abandono ou afastamento, qual é o maior problema que cria? Qual o sentimento pior acho que vem? Abandono mesmo. Eu acho que é você não se sentir importante, né? Acho que você sempre precisa da aprovação, né, das pessoas e você nunca se acha bom o bastante, né? Você acha que você acaba carregando isso até a fase adulta? Cara, eu acho que em algum momento da minha vida, eu consegui desligar essa chave e passei durante muitos anos sendo muito confiante, muito corajoso, eu tinha muitas qualidades, né, nesse sentido. E quando eu tive a minha primeira decepção, frustração grande, assim, que até conto isso na minha palestra, que foi lá no programa do Fausto, quando eu fui me apresentar, enfim, acabou não dando certo por diversos motivos. Ali eu perco esses superpoderes, vamos dizer assim, e eu volto a ser uma pessoa que não medrosa, uma pessoa que não confia, né, tanto nela, insegura. Eu passo a ser essa pessoa de novo, essa pessoa que precisa que as pessoas digam pra mim, falam, e aí, o que você achou? Tá bom? Tá legal? Eu não sei. O que você acha sobre isso? Então, eu preciso da aprovação do outro e eu preciso que o outro me valide o tempo inteiro e bata palma e me incentive, me dê coragem. Eu comecei a ir para esse lugar. Então, hoje eu venho batalhando de novo para voltar para o lugar que eu gostaria de voltar. Então, assim, no próprio programa, as pessoas perguntam, cara, em nenhum momento você achou que você ia ganhar? Não. Em nenhum momento você achou que você era favorito? Não. Mas como você voltava várias vezes no paredão? Mas eu não achava. Falando do programa, já que você falou, eu anotei algumas coisas aqui que eu identifiquei na sua vida, analisando de fora. Conforme eu te falei, né, conforme eu já te confessei, eu não assisti o programa porque eu não vejo TV. Né, há muitos anos que eu não vejo TV. E comecei a procurar saber mais de você depois da palestra, que já sabia quem você era, lógico, pela internet, né? Não sou nenhum alienado.
Mas comecei, depois que a gente fez a palestra junto lá em Nova York, no mesmo evento, aliás, sua palestra foi uma das mais elogiadas, né? Parabéns. Obrigado. Eu comecei a tentar entender mais sobre você e tudo. E eu percebi 4 coisas em você que eu queria que a gente falasse agora usando a tua participação no programa Big Brother para você falar sobre essas 4 coisas. Eu percebi que você tem muita estratégia, que você teve muita inteligência emocional, você não se exaltava, você sabia colocar as palavras, você tinha oratória, isso é fruto de uma inteligência emocional. Porque tem gente que sabe como falar, mas não consegue porque fica nervoso, por exemplo. Sim. 4ª coisa, você superou muita coisa. Sim. Não é fácil deixar para lá algumas coisas. E 4º, você sempre aproveitou as oportunidades. Desde a história aí da Xuxa aos 10 anos de idade, depois de trombar com um ator na rua e toma aqui o telefone, você pegou e ligou no mesmo momento. Se você tivesse deixado, vou ligar depois, provavelmente a oportunidade poderia ter sido perdida. Sim. Então, você foi um cara bom de aproveitar oportunidades. Me fala sobre essas 4 coisas. Estratégia, inteligência emocional, superação e oportunidades, usando a sua participação no programa para explicar. Tá. Bom, vou começar por oportunidade. Eu até falei isso antes da gente começar a gravar. Eu acredito no seguinte, eu realmente acredito que eu esbarrei nas oportunidades, tá? Mas eu esbarrei nas oportunidades porque eu estava em movimento. Boa. Eu não estava parado Uhum. e as oportunidades vieram até mim. Eu estava caminhando, eu estava andando, eu estava agindo, eu estava fazendo e esbarrei nas oportunidades. Eu o tempo inteiro estava cocriando, pensando, imaginando, querendo, andando, fazendo, esbarrei nas oportunidades. Essa foi a minha vida. A oportunidade de entrar no programa foi o seguinte, eu vinha de um cancelamento muito grande, sabia, assim como na natação, que eu precisava fazer algo além do que eu faria, de repente, algum tempo atrás. Então, antes da minha polêmica, eu não entraria no Big Brother, porque eu nunca fui dispor a minha vida, então não faria sentido entrar no Big Brother. Então, interessante isso. Então eu sabia que para eu mudar o cenário que eu estava, eu precisava De uma fazer exposição algo nacional. muito extremista para que eu pudesse ter a oportunidade de mudar a minha realidade naquele momento. Então eu pedi muito isso para Deus. Eu não pedi para entrar no Big Brother, mas eu pedi uma oportunidade de eu mudar o meu cenário. Quando a oportunidade chegou, o Big Brother, eu no primeiro momento falei, cara, não vou fazer. Depois eu entendi que aquela oportunidade era a oportunidade que eu tinha pedido a Deus. Era uma oportunidade muito difícil, muito arriscada, muito extremista, mas que se eu soubesse quem eu era, o que eu queria e o que eu precisava fazer, não tinha como eu dar errado. Porque eu não estava criando nada, eu estava sendo. E eu acho que isso foi um dos principais motivos que me fizeram ir longe no programa e ganhar o programa. Porque apesar dos haters e algumas pessoas ficaram falando, mas ele é ator, ele tá atuando, tá inventando, tá não sei o que lá. Cara, inventar assim, atuar durante 100 dias, 24 horas por dia, putz, então eu deveria ser contratado vitalício. Ganhar né? o Oscar, pô. Porque é muita coisa, né? O Oscar de atuação. Então eu acredito que o fato de eu saber quem eu era, saber as minhas qualidades, os meus defeitos, saber que eu não era perfeito, eu falei isso no meu primeiro dia dentro da casa. Falei, eu sei que eu não sou perfeito, eu sei das minhas qualidades, eu sei dos meus defeitos, eu sei das minhas facilidades, eu sei das minhas dificuldades. Esse sou eu. E eu vou mostrar esse aqui. Eu sou isso. Então acho que isso, essa verdade, essa transparência, fez com que as pessoas se identificassem de alguma forma. Lá no programa... Foi isso, assim, mais ou menos. Eu vi por corte, sabe? Um amigo seu te contou? Mas faz Dava sentido pra isso ver- que eu tô Sim, falando? Claro, dava pra cara. ver que você era bem calculista naqueles... Acho que era bate e reversa. Eu não lembro o nome do jogo. Cara, o cara lembrou. Teixeira, pelo amor de Deus, o cara lembra o nome dos joguinhos Quando as da pessoas tarde. vinham com alguma coisa, você rebatia com fatos. no Não, jogo da aconteceu discórdia. Aham. Isso. Aconteceu isso e eu não concordo. Aham. Enquanto os outros estavam gritando, fazendo outras coisas. Aí falando sobre a inteligência emocional é o seguinte, uma coisa que eu aprendi desde muito cedo é que se eu quero que o outro entenda o que eu tô falando, se o meu objetivo é que você entenda, eu preciso estar calmo e preciso falar num tom que te possibilite me ouvir. Porque se eu me exaltar, você não vai me ouvir. Você vai ativar uma parte do seu cérebro que reptiliano esquece. Você não vai me ouvir, você vai me atacar, é defesa e acabou, ponto final. Isso eu entendi muito cedo. Então, se eu quero que você me entenda e que você me escute, ou que as pessoas que estão ali em casa entendam o que eu estou falando, eu preciso ter calma e preciso ter sabedoria e criar um storytelling de início, meio e fim para que faça sentido para quem está ouvindo. Então, sempre que as pessoas me atacavam,
Óbvio que era difícil. Óbvio que eu precisava respirar. Porque eu sou ser humano, pô. Então quando a pessoa começava a me xingar, falar coisa que não... gritar comigo, falar coisa que não aconteceu, a minha vontade era de retrucar. Mas como eu nunca fui essa pessoa na vida, então pra mim ficou mais fácil. Então existia esse lado do ser humano de tipo, quero devolver, mas racionalmente eu falava, mas eu não faço isso lá fora, por que eu vou fazer isso aqui? Eu não grito lá fora, por que eu vou gritar aqui? Então, esse foi uma coisa que foi fácil pra mim, porque eu já não fazia na minha vida. Então, por isso que eu digo, não é que eu criei alguma coisa lá dentro, eu simplesmente fui lá dentro o que eu sou aqui fora. Só que as pessoas não têm oportunidade de me acompanhar aqui fora. Então, elas acham que eu criei um personagem pra estar lá dentro, mas não seria possível. Eu teria deslizado em algum momento, se fosse um personagem. Eu não conseguiria manter durante tanto tempo, com tanta certeza. Então, nos momentos que eu erro, eu assumo, cara, esse momento aqui eu errei. Então, por exemplo, quando eu crio lá um momento que eu penso em votar na Nath para poder me livrar do paredão, sabendo que ela era uma pessoa que estava o tempo todo indo pro paredão, e eu tinha o meu discurso pros meninos e para todo mundo da casa é tipo, cara, vocês o tempo todo estão querendo botar pessoas que vão sempre no paredão, estão querendo me botar. Então, quando eu entendo que eu tô tendo uma atitude contraditória de votar na Nath, que também estava indo no paredão toda hora, só para me livrar, eu entendo que ali eu não fui inteligente, quis me livrar do problema e quis empurrar ela do precipício. Quando eu entendo isso antes da votação, eu reconheço o meu erro, peço desculpas e não voto nela. Muda a minha estratégia. Mas eu assumo, eu não finjo que eu não errei. Tipo, não, acho que ninguém viu. As pessoas gostam da verdade, gostam de ver essa transparência. Isso, cara, porque eu não acho que o problema é você errar. Eu acho que o problema é você fazer demência do seu erro. Entendeu? Tipo, você fingir que você não errou. Sabe? Você, tipo, não errei, não sei o que aconteceu. Eu acho que esse é o problema maior. Eu tenho uma frase em um dos meus livros que eu falo, o problema não é você nunca errar, mas jamais se arrepender. Ou seja, porque errar a gente erra porque é ser humano, mas na medida que te erra, você também tem que se arrepender. Só antes de você voltar pro Big Brother, deixa eu falar uma coisa que é muito importante que todo mundo saiba, que a paixão do Wesley por você começou, na verdade, na novela Rebelde. Foi Rebelde? Foi na Rebelde. Ué, não era Malhação? Pô? Não, Malhação foi a primeira vez que o olhinho brilhou, mas assim, a admiração começou na Rebelde. Tá aqui, ó. Ele que montou esse roteiro aqui. Foi ele que escreveu? Ele que monta, ele que coordena as coisas do Brunecast, é por isso que a gente caiu na lista. A gente tava em primeiro lugar na lista do Spotify e caímos depois que ele assumiu. Né? Aliás, gente, a gente precisa, você precisa pegar agora esse link, mandar para o máximo de pessoas, fazer um print, colocar no stories do teu Instagram. Olha as preciosidades que a gente está trabalhando aqui, já quase 1 hora de Brunecast, aprendendo, arrancando informações de quem já passou por um monte de coisa. E deixa eu te falar uma coisa engraçada, é que pessoas que têm deficiência em buscar sabedoria e desenvolver inteligência adoram julgar as pessoas e dizer eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. E quem é sábio e está desenvolvendo inteligência adora aprender, seja com quem for. Né? Então, apesar de eu não tinha uma opinião formada sobre você, porque eu não estava ligado em todas as informações, eu decidi aprender com quem venceu um programa que talvez eu não venceria. Então, como é que é as estratégias dele? Como é que foi a inteligência emocional para ficar calmo sendo acusado num paredão? Como é que... Então, dando já um conselho para você que está escutando, nunca julgue uma pessoa. Primeiro porque a Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado. Você vai ser julgado na medida que julgar as pessoas. Segundo, tenta entender o histórico, da onde essa pessoa veio, o que ela passou, né, para entender as atitudes, para tentar pelo menos entender as atitudes dela hoje. Não de ser empatia, você se colocar no lugar da outra pessoa. E terceira coisa, não existe alguém que não possa te ensinar. Esses dias, ou talvez eu não tenho assim na memória a data, mas uns meses atrás, um tempo atrás, eu estava fazendo um voo, entrei no aeroporto de Congonhas, no banheiro, eu fui no banheiro do aeroporto, e tinha um senhorzinho assim limpando o banheiro, e quando eu entrei na cabine, ele já se posicionou atrás de mim, assim, com aquele rodo, com aquela vassoura. Aí eu olhei para trás e falei, ô senhor, aconteceu alguma coisa? Ele, não, estou esperando você acabar. Falei, mas eu acabei de entrar, o senhor acabou de sair da cabine limpando, eu entrei, você já está aqui atrás? Ele falou, é porque é muito ruim limpar sujeira acumulada. Assim que você sair, eu já limpo. Porque eu já deixei acumular algumas vezes e depois ninguém consegue. É muito nojo,
Você não consegue lidar com sujeira acumulada. Então eu prefiro ficar esperando o cara acabar para já limpar o banheiro. Então aquele senhorzinho, que é lavador de banheiros, me ensinou naquele dia uma preciosidade de sabedoria. Mas por que ele me ensinou? Porque ele é sábio? Não, porque eu estava disposto a aprender com qualquer um. Com quem pode ensinar através de uma história, de uma superação, de alguma coisa. Então, é muito importante que você que está nos escutando aqui no Brunecast, ou você que está escutando em qualquer outra plataforma, que você consiga aprender com as pessoas. Essa é a característica de quem está buscando a sabedoria e desenvolvendo a inteligência. Arthur, agora, como é que você lidou com a fama? Porque não é fácil, mexe muito com a cabeça, né? A gente vai almoçar junto hoje, todo mundo tira foto, todo mundo quer saber de você. Como é que é lidar com isso? Como é que você lida emocionalmente com a fama? Porque eu aprendi uma coisa, eu não sei se concorda. As pessoas querem ser famosas sem ter ideia do que Isso aí. O peso da fama é muito grande. Aliás, eu costumo dizer que a fama não traz nada de bom para ninguém. É porque a fama te permite a ser relevante, mas nem todo famoso é relevante. Exato. Nem todo famoso é relevante. Então, se você conseguir usar a fama, que eu acho algo negativo, para ser relevante na vida das pessoas, aí vale a pena o peso. Mas quem é famoso e não é relevante na vida de ninguém, ou seja, não transforma a vida de ninguém, acaba que a fama é só peso. Como é que você enxerga a fama? Como é que você lida com isso? É uma curiosidade que eu quero entender. A questão é a seguinte, a fama, ela para mim nunca foi a causa de eu querer ser o que eu sou, né? De eu querer ser artista. Ela sempre foi uma consequência. Eu sempre soube que ela seria a consequência de eu fazer um bom trabalho no que eu estava querendo fazer, que quando eu comecei era atuar. Então, comecei atuando, depois comecei a me envolver na música também e fui levando as duas carreiras em paralelo. Então, eu sempre soube que se eu conseguir desenvolver um bom trabalho, né, seja na atuação, seja na música, consequentemente, eu vou ficar famoso. Ela sempre foi a consequência para mim. Eu ouvia muitas pessoas dizerem que a fama era difícil, era pesada e tal, mas eu não fazia ideia do que de fato era, porque eu nunca tinha sido famoso. Eu falei, tudo bem, deve ser tão legal, mas vamos lá, vale a pena, né? Diante do meu sonho, do que eu quero fazer e tal. Hoje, olhando o cenário, eu penso o seguinte, se eu soubesse que a fama tinha esse peso todo, esse custo todo. Inclusive é emocional, o custo emocional, cara. Exatamente. Talvez, muito talvez, eu não teria começado. Uhum. Porque é um preço muito alto. Uhum. E as pessoas que não são famosas, não têm essa realidade, elas não fazem ideia. Elas acham que é uma coisa muito diferente do que de fato é. Só para as pessoas sentirem um pouco do peso da fama, qual é o preço mais alto que a fama cobra? Bom, primeiro é você não ter privacidade nenhuma, né? Você não tem privacidade nenhuma. Então, peraí, deixa o pessoal sentir um pouco isso, que senão a gente fala e eles não sentem. Você que está escutando e não está dirigindo, pode fechar o olho. Imagina tudo que você faz escondido, alguém revelar para o Brasil inteiro. Isso é ter a privacidade. O Wesley tá rindo, gente. Será que é uma confissão? Meu Deus do céu. Ele nem disfarça. Não, mas para prestar atenção. Não é nem escondido, é qualquer coisa. Não, né? mas eu tô falando para a pessoa sentir, a pessoa que está agora escutando em algum lugar, ela saber o que é ter a privacidade invadida. Uhum. Né? As suas conversas do WhatsApp. As suas brigas com o seu pai, com a sua mãe ou com o seu marido. Imagina isso vazar em algum lugar porque você é famoso e a pessoa tem interesse que aquilo vaze em troca de like. Isso é ter a privacidade invadida. Só para você sentir um pouquinho o preço que é, o alto preço da fama. Você nunca consegue fazer nada sem ser filmado, sem ser fotografado e sem as pessoas te julgarem por aquilo. Isso. Aí, essa é uma coisa. Outra coisa é as pessoas, por você ser famoso, acharem que elas têm o direito de te julgar, né? Então, elas partem do princípio de, se você escolheu a vida pública, nós temos direito de julgar você pela situação que for. E eu acho que o mais complicado de tudo são as coisas que não são verdade, que viram verdade, e não tem como mais você desmentir, porque você não vai ter voz. Então, pensa que uma história que não é real, um grupo de pessoas se junta, pega aquela história que não é real e começa a bater nessa história, essa história vai ganhando peso, vai ganhando proporção, vai ganhando tamanho, não tem como mais você desmentir. E aí, essa história, ela ganha um peso muito grande, você, na justiça ou qualquer outro lugar, você consegue provar que aquilo não é real, não existe a mesma repercussão. Claro. E acabou. Aquela lá virou verdade. Uhum. Esquece.
Então, esse é um peso muito grande, Uhum. emocional, que te causa, né? Que você fala, cara, não é, mas não é verdade. Você fala, ei, não é verdade. Já era, já foi, já passou. Então, eu acho que esses pontos são pontos que são... que quando eu coloco na balança, eu falo, putz, não vale a pena, entendeu? Uhum. Nesse sentido. Aí, o que faz valer a pena? Putz, as pessoas que se identificam, que gostam, que se espelham, que mandam mensagens positivas, que torcem, que você vê que o que você fala impacta na vida das pessoas. Por exemplo, tem gente que está escutando aqui hoje que ouviu alguma história que eu contei e que ela estava na dúvida, ou que ela não estava acreditando nela, ou que ela achou que não era possível e agora ela vai fazer acontecer. Isso mudou algum movimento na vida dela. Putz, pra mim isso valeu pra caramba, cara. Uhum. Isso pra mim é o que faz sentido. Uhum. Entendeu? Então, se eu não puder impactar a vida da outra pessoa de alguma forma, pra mim perdeu o sentido. Pra mim, porque assim, eu não posso acreditar, eu não acredito que Deus me permitiu chegar no lugar onde eu cheguei só porque ele gostava de mim. Ele falou assim, cara, eu gosto muito do Arthur. Eu vou dar pra ele fama, eu vou dar pra ele dinheiro, eu vou dar pra ele exposição, vou fazer ele campeão lá do Big Brother, vou fazer ele fazer um monte de novela só porque eu gosto dele. Só por isso. Esse é o propósito. Não consigo acreditar nisso. O que eu acredito é que Deus me deu essa oportunidade para que eu pudesse, de alguma forma, através da minha vida, com erros e acertos, e principalmente com os meus erros, porque eu acho que a gente só aprende nos erros mesmo, né? Eu poder impactar a vida de outras pessoas através disso. E uma coisa assim, que a gente tem que aprender também é o seguinte, ó. A gente só prova que está arrependido dos erros não fazendo mais. Aham. Então, por exemplo, eu já cometi muitos erros na vida, como qualquer um que está assistindo aqui já cometeu. Eu lembro quando pegaram aquela mulher em flagrante adultério e queriam apedrejá-la porque, na lei, poderiam fazê-lo. Aí Jesus fala assim, ok, vocês podem apedrejar, mas antes, quem não tiver pecado, então, atire a primeira pedra. Não é que Jesus não deixou apedrejar, ele só fez uma pergunta antes. Quem não tiver, atira a primeira pedra. E aí todo mundo começou a largar a pedra e ir embora. E Jesus fala, para onde estão os teus acusadores? Aí ele fala para ela assim, ó, agora vai, mas não peque mais. Porque existem chances que é uma vez. Então a primeira coisa que eu acho que entra para a história é você sobreviver a um erro, porque a maioria das pessoas, elas não morreram por causa do ataque de alguém, elas morreram pelo próprio erro. Então, muita gente está escutando a gente aqui, vendo você sobreviver ao próprio erro, se anima a continuar. Não, eu não vou me entregar ao meu próprio erro, eu vou refazer, vou me arrepender, vou largar isso e vou seguir minha vida. Segunda coisa é que, apesar de todo casal ter seus problemas, né? E muitos que estão escutando a gente agora têm problemas, mas vocês estão de pé, né? E vão continuar. Amém. E vão continuar. E isso é uma inspiração para muita gente, porque eu não sei se você sabe, eu não vou chutar a estatística aqui porque eu não lembro os números, mas é altíssimo. É quase a metade dos casais tiveram o problema que vocês tiveram. Sabia disso? Não. É 40 e poucos %. Eu não vou chutar aqui para não falar, Thiago deu um dado errado, mas é tipo quase a metade dos casais casados tiveram um problema nesse sentido. Quase a metade, cara. Então, tem muita gente que está me escutando agora que precisa saber que tem jeito. Que é melhor se perdoar, porque o problema de recomeçar é a mesma dor. Eu penso muito nisso. Ó. Se eu tiver que abandonar minha esposa por algo que ela fez contra mim, mas está arrependida, a dor está aqui. Ela se arrependendo ou não, eu estou com dor, certo? Se eu tiver que recomeçar a vida, a dor vai comigo? Sim ou não? Ou se eu recomeçar a vida, a dor vai embora? Não vai, pô. O coração fica ferido, acabou. Você leva tempo a reconstruir. Então, peraí, se eu não vou me livrar da dor, então deixa eu continuar minha vida de uma forma que eu não crie mais problemas. Por exemplo, que eu não altere o destino dos meus filhos, que a gente já viveu tanta coisa, então vamos superar mais esse. Eu não estou olhando nem pelo lado religioso, estou olhando pelo lado da inteligência emocional mesmo, sabe? Então, e eu estou te dando até uma palavra pastoral agora, que os seus erros, se você não voltar a cometê-los, e em nome de Jesus eu acredito que isso nunca mais vai acontecer, vai ser inspiração para muita gente, cara. Porque muita gente precisa sair desse problema que vocês saíram. E quando vocês ficarem de pé, e eu declaro em nome de Jesus vocês vão ficar,
muita gente no Brasil vai ver isso como, caramba, tava uma bagunça lá e conseguiu resolver. Resolveu como? A gente já falou aqui um monte de coisa, pô. Inteligência emocional, estratégia, superação, aproveitar as oportunidades, mas aí entra um monte de coisa que as pessoas não sabem. Deus começou a entrar, perdão, e um monte de coisa que vocês só vão poder contar depois. Sim. Então é muito importante que você que está nos assistindo saiba que não dá pra gente tirar conclusões sobre a vida dos outros. Primeiro que é perder tempo. Isso mostra que a nossa vida tá uma droga. Quando é que a gente mostra que a nossa vida tá uma droga? Quando a gente tem tempo pra julgar a vida das pessoas e falar da vida dos outros. Porque eu não consigo... Olha, você tá com um óculos igual ao meu? Tô. Ah, não é possível, gente. É perseguição. Tô. Pedi pro cara comprar, fazer igual. Que loucura! Eu não tinha percebido. Morte. Gente, isso é uma loucura. Isso é justa causa. Isso não dá justa causa? Justa causa? Que absurdo, gente. Não, claro que tá. Primeiro porque mandaram fazer aqueles bonequinhos da minha família, do nada chegou um dele. Ou seja, ele tá ligando pros fornecedores no meu nome e mandando fazer tudo que mandam pra mim e pra ele. Isso dá justa causa, tá bom? Isso é aproveitar as oportunidades. Isso é... Então, assim, pra você que tá nos escutando em casa, tirando essa parte do Wesley tentando o tempo todo me perseguir, qual é o nome disso? É stalker, né? O cara que fica te olhando pra copiar as coisas. Stalker. Então, assim, caramba, é muito igual. Como é que ele faz isso? É brincadeira. Mas você que tá nos escutando, ó, a vida é feita de superação. O Arthur viveu tudo isso e ainda tem 33 anos. Já viveu tudo isso, né? E sabia que minha vida... Engraçado, você falou a idade de Cristo, eu lembrei de uma coisa. A minha vida deu uma virada aos 33 anos. 33 anos foi quando eu estava quebrado. Sério? Foi quando eu quebrei. Então, dos 33 por 34, eu tomei uma decisão. Eu nunca mais vou cometer os erros que eu cometi no passado. Cara, eu tinha cometido muitos erros. Para eu quebrar, eu deixei muita coisa ruim entrar na minha vida. Orgulho, vaidade. Orgulho é um dos piores. Um monte de coisa e tal. Eu tive que, aos 33 para os 34 anos, eu quebrei e tomei a decisão. Eu nunca mais vou deixar isso fazer parte da minha vida. Depois eu fui endireitando um monte de coisa da minha vida, fui consertando meu caráter em um monte de coisa. E aí, com 34 para 35, eu comecei a fazer o que eu faço. Com 33 eu tive essa experiência, e aí já comecei a entender, cara, eu tenho que abandonar um monte de coisa, eu tenho que me refazer. O que eu vou fazer da vida? Eu não tinha ideia. Aos 33 anos eu não tinha ideia. O que eu vou fazer na minha vida? Aos 34 eu comecei, pistas de destino. Sei falar em público, sei escrever, vou publicar um livro. Eu tinha ido a uma conferência que um profeta me deu uma palavra, você vai escrever livros e tudo. Inclusive ele vai estar, esse mesmo cara que professor sobre a minha vida, vai estar na conferência de destino agora, 23 e 24 de setembro, que é uma vez por ano que acontece. Esse ano vai ser no Ibirapuera para 10 mil pessoas. São 2 dias onde fica num ambiente onde palavras viram decretos. Se você acredita no mundo espiritual e quer ter essa ativação espiritual, você precisa estar comigo 23 e 24 de setembro na Conferência Destino. O Wesley deixa aqui o link na descrição. Então, aliás, você está convidado, você é sua família. Já estava antes, já estava lá antes de você convidar. E então, assim, eu comecei só a caminhar em cima daquela palavra. Cara, eu sei falar em público, sei escrever. Teve uma palavra de Deus na minha vida sobre isso, eu vou começar a fazer isso. Aí comecei. Só que não tinha resultado nenhum. Sabe uma coisa engraçada? Você pega meu Instagram, 2014, 2015, 2016, 2017, 2014 eu já comecei a fazer. 60 curtidas, 45 curtidas, 2 comentários. Até abril de 2017, 100 curtidas, 110 curtidas, 4 comentários, 5 comentários, 10 comentários. Tudo de família e eu respondendo os outros também. Aí ficava 10 porque só tinha 5 e era eu. Em 2017, o meu primeiro post mais ou menos viral aconteceu no Instagram. E meu primeiro vídeo viralizou no Facebook. Mas eu fiquei 3 anos, cara, fazendo todo dia a mesma coisa sem resultado nenhum. Mas por quê? Eu sabia fazer aquilo, eu amava fazer aquilo e tinha uma palavra para fazer aquilo. Então meu resultado não foi imediato. Mas eu continuei fazendo. E uma hora aconteceu. Então eu quero que você também saiba que nem tudo vai ser de um dia para o outro. Com certeza. Você vê que ele teve o primeiro contato com o futuro aos 10 anos quando ele foi conhecer a Xuxa. Mas ele só entra pro mundo artístico, sei lá, aos 16, 17? 19. Com 19. Anos, Então, olha só. Davi foi ungido rei, foi separado por Samuel quando tinha cerca de 15, 16 anos. Ele só reina em Jerusalém, só começa a reinar em Israel com 30. Então, ele recebe uma pista de destino, porque o profeta Samuel fala, olha, você é diferente, você vai reinar. E só 13, 14 anos depois, ele começa a reinar. O que você faz nesse período? Então, se prepara. Você se prepara.
Por isso que Jesus ficou dos 12 aos 30 anos sem aparecer na Bíblia. Não aparece. Foram 18 anos de preparação, passou 3 anos de ministério, de exposição. Então a gente tem que entender que o nível da nossa preparação determina o raio da nossa influência. Quanto mais preparado a gente for, mais influente ou mais longe a gente pode ir. E tem uma coisa, às vezes, Deus nos esconde no meio da fama. Isso é uma palavra que eu quero te dar. Você, às vezes, no meio da fama, você acha que está esquecido, mas você só está escondido. Você sabe que eu vi esse teu vídeo, né? Viu? Né? Genial. Então. Eu repostei ele, porque eu... eu vi Nossa, que você... gênio. Esse foi muito forte isso aí. E por quê, cara? Às vezes a gente se sente esquecido, mas na verdade a gente está escondido para o que Deus está nos treinando para fazer já. Então esse tempo que ele nos esconde é uma repaginação, é um ajuste, é uma coisa na imagem que ele vai fazer para levar a gente para um próximo nível. Então descansa teu coração porque Deus sabe o que faz. Gente, esse foi um Brunecast super especial com Arthur Aguiar, campeão 2022 do BBB. Valeu! E já que temos imagem, nós vamos agora para o momento mais esperado do Brunecast. Você sabe qual é? Qual é, Teixeira? O abraço! Agora o sonho do Wesley vai se realizar. Você acha que vale o story, Teixeira? Faz o stories. Faz aqui, me chama aqui, deixa eu fazer a chamada. Gente, nós estamos no stories do Instagram aqui, no Spotify também, todo mundo escutando a gente, no ápice da nossa entrevista, que é a realização de um sonho. O Wesley que assistia Rebelde, o Wesley que assistia Malhação e concluiu todo o pay-per-view lá no Big Brother Brasil, vai dar o abraço dos sonhos, que é o abraço do campeão do Big Brother desse ano. Wesley, pode dar o abraço tão sonhado, sem beijo, só abraço, Wesley. Aê! Bom demais. Gente, obrigado. Tira agora o print, sobe no seu story do Instagram, marca o Arthur Aguiar, me marca o Wesley, marca todo mundo. A gente tá junto aqui para fazer esse sonho do Brunecast de educar as pessoas, levar a história dos brasileiros para todo o Brasil, tá bom? Não deixa de pegar o link e espalhar para todo mundo, porque muita gente precisa escutar o episódio de hoje. Foi fortíssimo, hein, Arthur? Foi, bastante. Um dos melhores Brunecast que já tivemos. Posso falar só uma coisa antes pra finalizar? Bem rapidinho, que foi o que eu falei rápido, não, aqui não tem tempo não. Spotify deixa a gente subir. Quantas horas? Esse é muito legal, cara. A história do personagem da Malhação, que você falou da Malhação, essa vale a pena contar, que é o seguinte. Quando eu tinha saído da Record, tinha ficado uns 3, 4 anos lá, fazendo Rebelde, Dona Xepa, algumas coisas. Saí, fui pra TV Globo, fiz Em Família, uma novela das 9, e na sequência rolou a oportunidade de fazer Malhação. Você era um dos principais. Eu era o protagonista, né, o Duca. Quando me chamaram pra fazer, né, o teste pra esse personagem e tudo mais, cara, a gente queria muito que fosse você e tal, não sei o que lá. Mas a gente só tem uma coisa, o personagem ele é um mestre de Muay Thai. Você luta? Eu falei, luto? Não, mas, tipo assim, você luta, porque ele é mestre. Eu falei, luto? Não lutava. Eu não sabia lutar. Aí eu falei pra eles o seguinte, quanto tempo vai ter de preparação? Porque eu tô meio enferrujado, então eu vou precisar de um tempo pra eu me preparar. 2 meses. Peguei um professor particular de Muay Thai e durante 2 meses, cara, eu fiz o intensivo da vida pra aprender a lutar, pra fazer esse personagem. E aí, pra finalizar, em nenhum momento, a gente tem várias cenas de luta, você pode botar no YouTube aí que você vai ver, várias cenas de luta, nenhuma cena tem dublê, todas sou eu lutando, tanto eu quanto o Felipe Simas, enfim, a gente lutava mesmo, eu realmente tive que aprender pra fazer aquilo, mas eu não lutava nada. O Felipe é meu amigo, já esteve aqui. É? E o Felipe, rapaz, tu falou do Felipe do nada. Eu falei dele no almoço pra você. É? Era dele que eu tava falando. Mas depois a gente volta a conversar. Mas o Felipe me escreveu essa semana falando o seguinte, Brunet, você tem que escrever um roteiro pra Netflix e eu escalo uma equipe de atores pra gente fazer um filme escrito por você, por um livro teu. Aí eu falei, cara, vamos fazer. Eu animo. E aí a gente fez do nada. Toda a Malhação sem nenhum dublê, não tinha dublê, a gente que fazia as lutas. E eu não sabia lutar e aprendi a lutar. O que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse me baseado na minha condição, a primeira pergunta era, você luta? Eu ia falar, não. Eu ia falar, putz, Arthur, então não vai dar pra você fazer esse personagem. Porque o normal seria eu dizer que não. E você respondeu sim, não porque tu era 7-1, como a gente fala lá no Rio, mas porque você sabia que dava... Você se conhece. Eu tinha certeza que dava tempo pra eu me capacitar pra fazer aquilo. Você sabe da sua vontade de fazer acontecer, né? Sua determinação, obstinação, eu vou fazer. Por isso que eu perguntei quanto tempo eu tinha. E aí, quando eu contrato o professor, eu falo, eu preciso aprender em 2 meses. É possível? Ele falou, é possível. Em 2 meses você aprende o básico
para que você consiga executar os movimentos e as pessoas acreditem que você é um mestre Muay Thai. Então você vai ter que ficar desenvolvendo ao longo desse 1 ano. Foi 1 ano de malhação. E óbvio que ao longo desse 1 ano eu fui melhorando. Agora, uma coisa, você inspira muita gente, não sabe. Né? Por exemplo, o Wesley às vezes vem trabalhar vestido de Muay Thai aqui. Ó, que loucura. É loucura, é doideira. Ele vem vestido de Muay Thai e fala, me chama de Duca. Do nada ele manda. Só pra você ver como é que você inspira as pessoas. Não, mas aquela malhação foi top. Pois é, A Bianca mas era a... Era a Bianca que Nossa, fazia o personagem. Mas o que eu O quero Wesley tá dizer... se queimando em rede nacional, gente. Mas assim, o que eu quero dizer é que eu acredito muito, muito nisso, cara. Que primeiro a gente decide colocar o pé, dar o passo, e aí Deus coloca o chão. Amém. Eu acredito muito nisso. Então, o que eu fiz ali, e é que eu digo que eu acho que eu tinha muito essa coragem, foi, cara, eu vou fazer acontecer. Eu não fazia aquilo naquele momento, mas eu me sentia capaz de aprender a fazer aquilo. Então eu vou fazer para não perder a oportunidade e vou fazer acontecer. E foi assim, um dos personagens que foram mais legais de fazer, foi um dos personagens que me deu mais evidência, que me deu mais retorno, que as pessoas mais se envolveram, que atletas de Muay Thai me paravam na rua e falavam, cara, que legal que você tá fazendo, cara, você tá representando bem, tanto eu quanto o Felipe, porque era de verdade. A gente fazia aquilo de verdade, entendeu? Top isso. Ou seja, quanto mais de verdade você for, mais você vai brilhar. É isso. Ou seja, pare de copiar os outros. Ó. Be yourself. Gente, esse aí foi o Brunecast. Que alegria estar aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. Já envia para todo mundo esse link para muita gente escutar esse super episódio aqui no Spotify do Brunecast. Paz e prosperidade.